o senhor Mateus, irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes sociais. A lógica de Deus, ela é completamente diferente da nossa lógica. Aquilo que Deus nos fala, aquilo que Deus nos ensina, muitas das vezes é totalmente contrário àquilo que nós pensamos, àquilo que nós queremos. O Evangelho de hoje fala que os primeiros serão os últimos. Os últimos serão os primeiros. No Evangelho de Mateus, quando Jesus faz o discurso das bem-aventuranças, ele fala: felizes os que choram. Completamente diferente da nossa lógica. Em outros momentos Jesus fala: se você quer ganhar a sua vida, você vai perdê-la. E assim ele vai nos mostrando lógicas completamente diferentes daquilo que nós imaginamos, completamente diferente daquilo que nós pensamos. O último é o primeiro, feliz é o que chora, se você quer ganhar a sua vida, você vai perdê-la. Enfim, por isso que na primeira leitura de hoje, ele fala, a palavra de Deus, o profeta fala para nós: buscai o Senhor enquanto pode ser achado. É interessante que ele coloca um tempo para que a gente possa buscar o Senhor. Buscai o Senhor enquanto pode ser, porque vai haver um momento que nós não teremos mais essa oportunidade de buscarmos o Senhor. Invocai-o enquanto Ele está perto. Depois ele vai dizendo, para que a gente abandone o caminho do ímpio, para que a gente se volte para Deus, porque Deus é generoso. E depois ele conclui dizendo: meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, o meu caminho não são como os vossos caminhos. O Senhor fala, o Senhor nos convida a termos o mesmo pensamento que Ele, só que pensar como Jesus pensou, Tem até uma música do Padre Zezinho que fala isso: amar como Jesus amou, viver como Jesus viveu, pensar como Jesus pensou, falar como Jesus falou. Ou seja, ter um coração que se identifica com o coração dele, temos um pensamento que esteja de acordo com o pensamento dele, e muitas das vezes ter o pensamento que seja conforme o pensamento de Deus é ter um posicionamento que vai contrário a muitas correntes na sociedade. Por isso que muitos cristãos não se posicionam, por isso que muitos cristãos não expressam a sua fé, por isso que muitos cristãos não dão testemunho da palavra e daquilo que acreditam, para não ser contrário a uma linha de pensamento, não ser contrário a uma corrente de pensamento, onde você precisa se posicionar e ter o pensamento como o Senhor pensa. Nós estamos num tempo onde, nos últimos dias, que muito tem se falado da aprovação da lei do aborto, e às vezes nós como cristãos ficamos calados, nós não posicionamos, nós não falamos nada, e a gente se torna um cristão omisso, aonde aprova que uma criança pode ser morta, porque desde a concepção, ali já é uma vida. Por quê? Porque ali tem uma alma, é uma vida porque existe uma alma. Quando nós fomos gerados no ventre da nossa mãe, a nossa vida não começou com 12 semanas, com 10 semanas, com 15 semanas, a alma não veio, não, ali já era uma vida. Desde o momento da concepção, Deus cria a alma para aquela criança, para aquela vida. E às vezes nós não temos o pensamento conforme o pensamento do Senhor. Por isso que Ele nos exorta, nos fala hoje na palavra, que é preciso que o nosso pensamento seja conforme o seu pensamento, que o nosso coração seja conforme o seu coração, que o caminho que nós buscamos para caminhar, para viver, para trilhar, seja conforme o caminho dele. Só que muitas das vezes a gente precisa viver uma lógica diferente daquilo que a gente escuta por aí. É a lógica de Deus, a lógica que o último é o primeiro é o último, que a gente precisa chorar para ser feliz, Felizes os que choram, porque deles é o reino dos céus. E assim vai.
Por quê? Porque a palavra de Deus é aquilo que é para moldar o nosso coração. O nosso coração não está pronto, o nosso pensamento não está pronto, o nosso coração não está pronto, precisa de algo que seja moldado dentro de nós, e o que nos molda é a palavra de Deus. Se nós não permitirmos que a palavra de Deus venha nos moldar, se nós não permitirmos que a palavra de Deus venha refazer muitas coisas dentro de nós, me desculpe, mas nós estamos perdendo tempo dentro da igreja, porque a igreja, a palavra de Deus é para nos fazer diferente, nos fazer melhores, nos fazer alcançar o reino dos céus. Ah, Senhor, mas eu ia na igreja, eu ia na missa, eu ia no grupo de oração, eu participava de pastoral, eu fazia tanta coisa. E nós corremos o risco de o Senhor nos dizer ainda: e você não aprendeu nada que eu falei com você, porque você resistiu à minha palavra. Você não aprendeu nada daquilo que eu disse para você, porque você quis ainda permanecer com o pensamento mundano, permanecer com vontades mundanas, permanecer em caminhos diferentes. E vai tudo por água abaixo, tudo aquilo que nós fizemos. Por quê? O coração nosso deve ser um coração que deseja o Senhor. Essa semana eu estava pregando num grupo de oração, e eu dizia para eles: sabe qual o tamanho da graça de Deus na nossa vida? Sabe qual o tamanho da graça de Deus na nossa vida? É o tamanho da abertura do seu coração para Ele. Esse é o tamanho da graça. Quanto mais você se abre, maior é a graça. Eu não consigo pegar, imagina se aqui tivesse um copo de 200 ml. Eu não consigo pegar 1 litro de água e encher e passar tudo para o copo de 200 ml. Eu não consigo, porque quando chegar em 200 ml vai transbordar, ele não vai receber mais, é o limite dele. O limite da graça de Deus na nossa vida também é a proporção que nós nos abrimos para Ele, é o recipiente do coração da nossa vida. Quanto mais eu me abro, mais eu recebo a graça. Quanto mais eu me entrego, mais eu vivo a experiência da graça, das bênçãos, dos milagres de Deus, do impossível de Deus na nossa vida. E é assim o nosso pensamento hoje, como que nós estamos pensando a vida, de que maneira nós estamos pensando a vida, de que maneira nós estamos pensando o jeito de viver, de que maneira nós estamos pensando a família, de que maneira nós estamos pensando a igreja, de que maneira nós estamos pensando o nosso relacionamento com Deus. Se nós não moldarmos o nosso pensamento no pensamento de Deus, se nós não moldarmos o nosso coração ao coração do Senhor, o nosso jeito de viver ao jeito que o Senhor nos convida, nos orienta a viver, seremos apenas cristãos católicos de censo e nada mais. Seremos apenas para preencher estatística e nada mais. Mas no céu não entra cargo, não entra estatística, não entra poder, não entra nada. O que entra é um coração que seja igual ao coração de Jesus, manso e humilde. Só entra os que têm a alma pura, como o Senhor nos convida a vivermos. Então que nós possamos hoje pedir essa graça ao Senhor. E é tão interessante, eu estava ontem refletindo sobre a segunda leitura. A pessoa, quando ela é muito cheia de Deus, tomado pela graça de Deus, ela pensa coisas que escandalizam. É assim, a história da igreja, a história dos santos nos narram muito isso. Basta a gente olhar para a vida de Santo Antônio, que abriu mão de muita coisa. Para ele, o que ele abriu mão era a riqueza. Mas na verdade, aos olhos do mundo, Santo Antônio foi pobre. Essa é uma lógica de Deus também. Quer ser rico? Abandona tudo e me segue. Santo Antônio abandonou tudo o que tinha, aos olhos humanos abandonou a riqueza e foi viver a pobreza. Para Santo Antônio, ele abandonou o que era pobre para se tornar rico. E assim também é a vida de cada um de nós. Os santos, aqueles que se encheram de uma graça super especial, o posicionamento deles, a palavra deles, o testemunho deles, escandaliza cada um de nós. Basta a gente ver hoje a segunda leitura. Paulo chegou a preferir a morte. Para mim, eu tenho duas escolhas:
ou viver ou morrer, mas para mim a melhor delas seria morrer. No pensamento dele, ele queria morrer para viver a eternidade junto de Deus. Mas ao mesmo tempo ele diz: se faz necessário que eu permaneça no meio de vós para anunciar. Assim também foi quando Santa Teresinha rezou para a mãe dela morrer. Aquela menina, aquela jovem reza para a mãe, parece um escândalo, mas no fundo do coração dela, ela queria: eu quero o melhor para minha mãe, eu quero a minha mãe junto de Deus. Por isso eu entrego, eu quero rezar para que a minha mãe se encontre com o Senhor. Esses pensamentos muitas das vezes escandalizam a nossa vida, mas o que é escândalo para o mundo, o que é loucura para o mundo, é graça diante de Deus, como diz São Paulo. Louvado seja nosso Jesus Cristo.